Bem-vindos ao Grisham. Hoje temos a honra, o prazer de receber um treinador que faz parte da história das corridas de rua no Brasil. Ele confunde a história dele com a história da corrida no país. Vanderlei Oliveira, nosso convidado, é um prazer ter você aqui comigo. É um prazer estar aqui, Harry. Obrigado pelo convite. Agora, eu sou um corredor que virou um treinador. O treinador, Vanderlei, você foi um dos pioneiros, né? Um fato muito interessante é que você começou a correr aos 5 anos de idade. Conta essa história para nós. Essa história é interessante, Harry. Foi no dia 1º de dezembro de 1965, ou seja, há 60 anos. Meu pai me levou para uma competição lá no Centro Olímpico, antigamente era o Centro Educacional do Ibirapuera, e a pista de atletismo era pista de carvão. E as raias eram marcadas por cal. Aí meu pai me posicionou na marca dos 50 metros e falou assim: siga em frente, faça o seu melhor, só pare quando cruzar a linha de chegada. Como eu não cruzei a linha de chegada, estou correndo até hoje. Mas uma pausa, Harry. Por que ele falou siga em frente? Porque a criança, quando tem 5, 6 anos de idade, ela não corre em linha reta. Mesmo que tenha a raia demarcada, ela vai em zigue-zague. Então ele falou, siga em frente para que eu fosse dentro da raia. Né? Porque se você invade a raia do vizinho, você é desclassificado. Faça o seu melhor, ou seja, para que eu desse o meu melhor naquele momento. Certo? E pare somente quando cruzar a linha de chegada. Ou seja, começou, termina. Então essa foi uma filosofia que o meu pai me passou e que eu trouxe para a minha vida. Então até hoje eu sigo essas ideias. Estou sempre seguindo em frente e fazendo o meu melhor. E você transmitiu isso para sua filha, né? O que meu pai fez por mim, eu transferi para minha filha. Então, desde criança, comecei a levá-la para competições. Só que ela se encantou pela corrida só depois de uma certa idade, com 29 anos. Porque até essa idade, ela era nadadora. Ela começou a nadar também com 5, 6 anos de idade. Fez provas em piscina aberta, piscina fechada, provas de travessias. E só depois de um bom tempo foi para a corrida. Corrida de congas, bamba. Sim, naquela época não tinha tênis adequado, então você usava o que tinha. Né? Bamba é uma... muita gente não sabe o que é isso, né? Que chute. Mas usávamos o que tinha. Não havia mesmo, né? O conga era para competição e o bamba para rodagem. Né? Engraçado que o conga, ele era baixinho, lembra? Né? Baixinho, então era tipo correr com quase sem nada, era minimalista, já era o bamba. Tá. O que mudou e o que não mudou no treinamento esportivo? O que mudou hoje, a grande maioria das pessoas no Brasil e no mundo correm menos do que deveriam treinar. Antigamente o pessoal treinava mais, com mais vontade, com mais volume de treino, não tinham tantos recursos como tem hoje, mas o pessoal gostava de treinar e se empenhar mais no treinamento. Tanto é que na década de 80, quando a corrida começou a crescer aqui em São Paulo, no Brasil, tínhamos mais atletas que corriam abaixo dos 30 minutos do que hoje. Eu me lembro mesmo quando a primeira prova que eu participei foi em 94, que era sempre nas canelas. Tanto que a primeira prova que eu fiz na média de 4,5 por quilômetro. Era a primeira, porque eu saí desembestado, eu fui junto com as pessoas. Né? Não tinha aquela coisa de você correr para chegar. Você corria, mesmo o fundão dava o seu melhor, né? Então, um pouco a cultura foi mudando também um pouco, né? Do running. Como que isso impactou na elite? Por que você acha que quanto mais corredores nós temos, menos elite nós temos? Essa pergunta é muito boa, Harry. Naquela época, muitos se interessavam pela corrida de alto rendimento. Então, apesar de nós termos poucos corredores, mas os poucos que nós tínhamos eram muito bons. E não havia recurso nenhum de alimentação, de suplemento, de tênis adequado, de roupa adequada. Era sim a vontade de querer fazer resultado e querer evoluir. Inclusive para competições internacionais era muito difícil você levar os atletas de São Paulo, os melhores do Brasil.
Mas tem um lado bom também, que hoje temos muitas pessoas correndo. Então hoje a corrida aqui no Brasil e no mundo é o esporte número 1, felizmente. Mas ainda vamos ter, apesar de ter um volume muito grande, quantidade pode gerar algumas qualidades. Vamos torcer para isso. Algumas coisas de corredores que são descobertos tarde, né? Tipo o Jonas, da Ace, ele é muito bom. É um corredor muito bom, mas está com 34 anos de idade hoje, né? Temos o Fábio e temos o Danielzinho. Quer dizer, o Danielzinho saiu do jogo, né? Pelo menos até os 30 anos de idade não temos. Pela primeira vez, eu acredito que em Los Angeles, na próxima Olimpíada, nós não vamos ter nenhum maratonista, tanto no masculino como no feminino. Talvez a Núbia, que ela for para maratona, ela tem potencial. Quer dizer, vemos que talvez que hoje só surgiram 2 estrelas. Foi o Danielzinho e a Núbia, né? A Núbia, por ser jovem, né, tá com 24 anos, ela realmente tem um futuro maravilhoso. E ela é bem orientada, tem o Ferreirinha que acompanha ela desde o início. Mas um dos grandes aspectos importantes para a evolução do atletismo no Brasil realmente são as escolinhas. A Núbia foi descoberta numa escolinha lá no Flamengo, onde ela mora, na Bahia. O Jonathan também, através de busca por os jovens atletas, apesar de ele estar com 34 anos, ainda tem um pouco mais que ele possa render. Mas se ele tivesse começado muito mais cedo, o rendimento seria muito mais alto. E realmente, hoje no Brasil, nós temos pouquíssimos atletas no nível deles. Eu me lembro que quando a gente saía no pelotão nos anos 90, você simplesmente não sabia quem ia ganhar. Estava Marilson, Valdenor, Serginho, tinha tanto, Vanderlei Cordeiro, tinha muitos corredores. No feminino também. Você não tinha um prognóstico, você não sabia quem ia ganhar. E a decisão sempre era no sprint final. Você vê, se pegar esses corredores de rua que também corriam na pista, eles apareciam da pista e depois iam para a rua. E hoje, muitos corredores de rua não correm na pista. Naquela época era muito bom nesse aspecto, porque eles pertenciam a um clube de treinamento, a um clube de atletismo, participavam das competições do tipo Campeonato Paulista, Troféu Brasil, e chegava a temporada de rua, eles iam para a rua e também participavam do cross. Nós tivemos grandes atletas de pista, em cross e na rua. Em 1981, você foi um dos 9 fundadores da Corpore, Corredores Paulistas Reunidos. Para quem não sabe, a Corpore foi a principal organizadora de corridas no Brasil. Ela tem um nível hoje, a Iguana equipara. Vamos dizer, Iguana, Vega, a Maratona de Porto Alegre, seguem o padrão Corpore. Eu não digo que a Corpore, eles subiram. O espelho, o objetivo era fazer uma prova igual a Corpore. Conta a história da Corpore e as 2 fases dela. A fase primeira, de atletas profissionais, e depois a fase organizadora. Como foi? A fase primeira tem uma história interessante. Eu trabalhava na Federação Paulista de Atletismo. E um certo dia, pela manhã, apareceu um engenheiro chamado Manuel Garcia Arroio, que é o Vasco. Ele chegou e perguntou para mim, como é que eu faço para criar um clube de corrida de rua? Eu estava pensando em fazer isso, porque a federação era só voltada para a pista de atletismo. Mas eu tinha pensado, eu gostaria de fazer um clube de corrida de rua. Mas, naquele dia que o Vasco apareceu na federação perguntando como fazia para criar um clube de corrida, aquilo me despertou. Eu falei, Vasco, estou com você. Se fizer, vamos fazer junto. Então ele falou, tá bom. Então você me explica como é que faz e vamos criar um clube de corrida. Então, partiu do Vasco, do Manuel Garcia Arroio, que era um engenheiro que trabalhava no IPT, na USP. E o Vasco continua até hoje na ESCOM, né? Isso. O Vasco não parou, continua. E o Vasco era um corredor, ele corria provas de 5 mil, 10 mil metros em pista lá no CPUSP, fazia as provas de rua, participava na volta da USP, correu maratona para baixo de 3 horas também, era um grande corredor. E na USP tinha os amigos do Vasco, que foram as pessoas que nos ajudaram a criar o clube. Por quê? O Vasco era engenheiro, recebia o salário lá da USP. Eu, professor de educação física e técnico, ganhava pouco, trabalhava na federação. As pessoas que se ligaram à Corp, que nem o Vitor Malzoni, que era o vice-presidente, família
rica em São Paulo. Mausoni era dono de shoppings, De né? shopping, a família Mausoni, Shopping Guatemi. Shopping... Guatemi. O Fernando Nabuco de Abreu, que era presidente da Bolsa de Valores, que foi o primeiro presidente da Corpore. Então, essas pessoas que eram apaixonadas pela corrida, eles que foram as pessoas que deram o suporte para a criação da Corpore. Porque nós não tínhamos nada, tínhamos a ideia e a vontade. Eles tinham o dinheiro e também a vontade pelo esporte. Aí o Vitor Mausoni tinha um espaço lá na Rua 9 de Julho, Avenida 9 de Julho, número 40, sobre a loja, que era a antiga Ultracred, era um espaço da Ultracred. Ele falou, ó, eu tenho esse espaço aqui, pode ser o escritório da Corpore. Então ali foi o primeiro escritório da Corpore, que foi fundado no dia 4 de abril de 1982. Eu vi uma foto essa semana do Joaquim Cruz, Zequinha, tudo de Ultracred. Esses atletas foram assim, naquela ocasião... Conta essa história dessa elite. Então, a ideia também partiu do Fernando Nabuco, apaixonado pelo atletismo, o Vitor Mausoni, também depois, para frente, o Vitor veio criar o meeting de atletismo, em 1985, depois virou Grand Prix. Como eles gostavam muito do atletismo e tinham recursos para aplicar, eles falaram, vamos dar uma ajuda para os atletas. Foi assim mesmo, não contratar atletas, dar uma ajuda para que eles pudessem evoluir. Quando esses atletas foram convidados a vir para a Corpore, eles tiveram a oportunidade de treinar em Oregon, nos Estados Unidos, onde era a sede, na época, da Nike. Então lá tinha o Bill Bowerman, né, fundador da Nike, e vários outros treinadores, também muito forte. Mas o Luiz Alberto de Oliveira, que era o técnico de Joaquim Cruz, eles foram morar em Oregon, para poder ter a oportunidade de treinar e poder evoluir. Então tinha Joaquim Cruz, que foi campeão olímpico em 1984, nos 800 metros, José Luiz Barbosa, o Zequinha, o Agberto Conceição Guimarães, tinha o Moacir Marconi, que nessa época corria a maratona para 2h13, que é o Coquinho, que está até hoje aqui cuidando dos atletas que vêm do Quênia e da Etiópia. Tinha o Cláudio Ribeiro, que também foi um grande corredor, que chegou... Era provável vencedor da São Silvestre em 1985. Só que uma semana antes da São Silvestre, ele teve um acidente de moto. Nós estávamos treinando lá no Constâncio Vaz Guimarães. Aí, à noite, fizemos 2 treinos de 5.000 metros na pista. Ele fez o primeiro 5.000 para 14h24 e o segundo 5.000 com uma pausa de 10 minutos para 14h12. Olha só que tempo, hein? Em treino. Aí, quando ele estava voltando para casa, houve um acidente. Ele foi atropelado por um caminhão. Aí teve que ficar praticamente um ano fora do atletismo. Tinha o Damião, também que era um grande atleta, o Adivaldo Cardoso Neves, que ganhou a primeira maratona de São Paulo com 2h20, lá nos anos 80. Só que a primeira maratona de São Paulo, eles não contam como a primeira. Eles começaram a contar depois, lá nos anos 90. Eu simplesmente não sabia que existia outras corridas além da São Silvestre e da Maratona Olímpica. Foi assim que eu descobri a Corpore. Eu estava correndo na pista de Cooper, eu escutei um barulho, falei, que som é esse no parque? E fui atrás. Quando eu cheguei na Praça do Porquinho e vi uma corrida da Corpore. Falei, o que é isso? Nessa época, bem lembrado, Harry, nessa época... Foi a segunda fase da Corpore. A segunda fase. Mas mesmo na primeira fase, nós fazíamos a corrida dentro do Parque Ibirapuera, porque não tinham muitos corredores, e o administrador do parque, o secretário municipal, eles autorizavam fazer. Nós fazíamos 2 voltas de 3 quilômetros, que era a corrida... circuito noturno da Corpore. Mas a primeira corrida da Corpore foi realizada na USP em 1982. Tinham só 100 pessoas. E naquela ocasião, era difícil pegar os corredores para entrar nas provas. Então, o que o Vasco e eu fizemos? Como nós conhecíamos todas as áreas da USP, eu falava assim, ó, eu vou na educação física, dou 10 inscrições. Eu vou na biologia, nas escolas, né? Eu dou mais 10 inscrições. Aí conseguimos reunir 100 pessoas para a primeira corrida. Essa corrida começava... em frente ao CPUSP e terminava dentro do velódromo. Dentro do velódromo, isso aqui bacana. E o vencedor foi o Edson Bergara. O Edson Bergara, para quem não conheceu na época, ele teve mais de 2.000 troféus. O Edson Bergara foi o primeiro brasileiro a correr em Nova York, chegou a fazer 2h15 em Nova York, chegou entre os 20 primeiros. Depois ele foi para Boston, chegou a fazer 2h13, o Edson Bergara. Foi um dos grandes atletas dos anos 80, 90. Numa época que era difícil, hein? E o Edson Bergara, nessa época, ele corria 10.000 metros em pista, na casa de 29, e na rua para 29 alto, 29,50, 30 minutos.
O que eu acho muito interessante é a Carmen de Oliveira, que foi a nossa maior corredora, né? Nos anos 95, 96, os recordes dela ninguém bateu ainda. E a Carmen era uma atleta também da Corpore. Ela ganhou a São Silvestre em 1995 e a Carmen também, na ocasião, o treinador, o técnico da Carmen é o mesmo do Caio, que é hoje da marcha atlética, ele e a mãe, né? São os pais do Caio. Olha só que interessante, muita gente não sabe disso. Tá. Você vê? Há quantos anos todos eles estão no atletismo? O pessoal dos anos 80, 90 não pararam com o atletismo, continuaram. Ela detém o recorde dos 10 quilômetros, o recorde da maratona. Ainda ninguém, 40 anos depois, quase, basicamente, ninguém bateu o recorde. É difícil, talvez a Núbia tenha um potencial de chegar perto ali ou até passar. Eu vejo a Núbia como um diamante, né? É um diamante bruto que está sendo lapidada. Ela é muito boa mesmo, ela é nova, ela é forte, ela tem vontade e ela treina com dedicação. Realmente, ela é uma pessoa que pode bater vários recordes. E vantagem também de ser nova e estar bem orientada. Por exemplo, agora, para São Silvestre, ela está fazendo um trabalho em altitude na Colômbia. Isso é importante, ela está totalmente concentrada. Esses dias eu tive com o Zé João, campeão, Jesus João da Silva, campeão em 1980, depois 1985, ele fala assim, poxa, para você correr bem a São Silvestre, você tem que estar totalmente concentrado e ficar isolado. Você não pode ficar nas mídias sociais, você tem que estar concentrado, focado e treinar com o objetivo para fazer ter um bom resultado na São Silvestre. Voltando um pouquinho, como é que você conseguiu entrar na Federação Paulista? Como foi você começou a trabalhar lá? Como foi? Eu comecei no atletismo muito cedo, como eu falei, e o meu técnico, o professor Manuel Antônio Toledo Pires, que é o popular Mané, está com 83 anos hoje, ele atua ainda também. As principais pistas de São Paulo, no Brasil, pista de atletismo, é ele que constrói. Ele é o consultor das pistas. E, na ocasião, o comendador Evaldo Gomes da Silva, que era o presidente da Federação Paulista de Atletismo, precisava de alguém para ajudá-lo, porque ele tinha só a secretária. Porque a federação antes era muito pequena. A federação era lá no Babi Barioni, era uma salinha menor do que aqui onde nós estamos no podcast, e só tinha o presidente e a secretária. Quando ele mudou para a Rua Joinville 307, que é lá no Ibirapuera, pertinho do Constâncio Vaz Guimarães, ele falou, preciso de alguém para me ajudar. Aí meu técnico, que era o Mané, professor Pires, falou assim, Evald, tem um rapaz aqui, novinho, ele tá fazendo educação física, ele é bom, ele tem interesse, ele gosta, ele me ajuda, contrata ele. E foi assim, eu comecei em 1979, comecei a trabalhar na federação, eu era bem novo, mas eu fazia de tudo na federação. Isso que foi uma escola também, dentro da parte, do outro lado do atletismo, o lado fechado, né? O lado aberto era o treinamento, o lado fechado era dentro da federação. As pessoas não imaginam a São Silvestre, né? Que hoje é proibido as pessoas invadirem, mas antes a gente fazia um código polonês, né? E a foto que você está ali na chegada ali, né? Essa foto é histórica, esse corredor polonês realmente era assim, porque não existiam baias, e as pessoas que trabalhavam na São Silvestre era o pessoal da Federação Paulista de Atletismo, a federação que organizava. E naquela ocasião não existia nada eletrônico, os cronômetros eram manuais. E tem um dado interessante também, Harry, que nessa ocasião a aferição e a cronometragem, tudo era feito no manual. Por exemplo, os números dos atletas eram em pano. Não existia ainda papel, não existia nada sintético, era em pano. Imagina pano. As roupas eram de algodão pesado e os números em pano. Quando o atleta cruzava a linha de chegada, tinha um espeto. Aí tinha que tirar o número do atleta e colocar no espeto. Colocavam 10 números. O que eu fazia? Como eu era o mais jovem dessa turma, eu corria nessa época 400 metros, eu pegava esses espetos, subia as escadarias da Gazeta e até o 5º andar, entregava o pessoal da organização, eles faziam o posicionamento de cada... Virava o espeto, fazia o posicionamento, eu descia correndo com o espeto, tinham vários espetos, não era só aquele. Então eu deixava aquele espeto, pegava os 10 tinham chegado, subia. Então, e a prova começava às 23h30 nessa ocasião. Por quê? O primeiro colocado tinha que chegar depois que virasse o ano novo. E olha só, nós chegávamos tipo na Paulista, naquela ocasião,
7 horas da noite. Saímos de lá às 4, 5 da manhã. Tudo no manual. Tá. E tudo funcionava bem. Subia a Consolação, né? Subia a Consolação, era o Descia a contrário. Brigadeiro. Isso, era o contrário. E na época também, a São Silvestre passou por várias distâncias. Por muito tempo, ela foi na casa dos 8 quilômetros. A mais curta foi nos anos 40, que teve 5 quilômetros. Depois subiu para 12.640, no início dos anos 90. Aí, uma certa ocasião, 13.200. Mas só em 1991, que a Federação Internacional de Atletismo falou, não, agora tem que ser uma medida oficial. E a partir de 91, passou a ser a distância de 15 quilômetros. 15 quilômetros. Bem, poucas pessoas sabem, mas Ana Maria Diniz foi uma espécie de mola propulsora para que o running chegasse no nível atual. Por quê? Ela plantou uma semente ali que germinou a família Diniz, né? Conta a história da Ana Maria, como que a Ana Maria incentivou o Abílio Diniz a investir no esporte, porque eu tenho uma tese que sem a família Diniz não existiria o running como ele é hoje, né? Porque eles investiram muito pesado, né? E não investia só, ele investia no atleta, em competições e tal. Como foi essa história da Ana Maria? Tudo para ir para frente depende da paixão da pessoa. A pessoa tem que gostar do que faz e retribuir isso para o próximo. Ana Maria Diniz, a família Diniz, eles eram sócios ainda são sócios do Esporte Clube Pinheiros. E eles moravam, o Abílio, o João Paulo morava, e a Ana morava em frente. Na Tucumã, né? Isso, Tucumã, em frente ao clube. Então, tudo era prática. Eles acordavam cedo e iam nadar, iam correr no clube. Todo mês de setembro, o Esporte Clube Pinheiros realiza a corrida de aniversário. E no ano de 1989, que foi o ano que o Abílio foi sequestrado, eu era técnico do Esporte Clube Pinheiros e treinava uma turma lá. E naquela ocasião, nós fizemos a prova do aniversário do clube. Hoje ela é aberta, antes era só para os sócios e convidados. Ou seja, não tinham 100 pessoas. E a corrida do aniversário do clube era dentro do clube, hoje é fora. Tanta gente participa, são mais de 5 mil pessoas, então dentro do clube não comporta, tem que fazer fora. E a Ana quis participar dessa prova, mas devido ao Abílio estar sequestrado, ela se sentiu mal e não participou. E naquele dia, ela foi dentro, passou pelo clube e foi correr na pista, e eu percebi que ela estava triste. E eu tinha participado da prova, tinha sido segundo na prova, porque muita gente não corria. Aí eu peguei minha medalha e falei, Ana, essa medalha aqui fica para você de lembrança e para servir de estímulo para você para frente. Bom, e realmente serviu de estímulo, porque ela sempre correu. O pai, um atleta desde que nasceu. Que o Abílio foi campeão em tudo, em esporte de turismo, esqui, tudo que ele fazia bem feito. E a corrida era a base de todo o treinamento para ele. Tanto é que ele transmitiu isso para os filhos. Os filhos sempre foram atletas desde criança, atletas mesmo, porque eles competiam. E a Ana se empolgou tanto que no ano seguinte ela resolveu correr a Maratona de Nova York. Ou seja, ela foi a primeira mulher executiva a correr Nova York no ano de 1990. Ela me procurou em 89, falou, eu quero correr Nova York. Aí fizemos um ano de treinamento para Nova York. E ela realmente fez e fez com sucesso. E ela achou aquilo maravilhoso, encantador. E essa emoção dela foi transferida para o João Paulo. Tanto é que no ano seguinte, em 91, o João Paulo e eu fizemos a nossa primeira maratona, corremos juntos. Fizemos 3 horas e 30. O João Paulo, na época, tinha 26 anos e eu estava com 34 anos. Isso em 1991. Olha só, foi a minha primeira e a primeira dele. O Abílio ficou tão emocionado, porque quando nós chegamos no quarto, ficou o João Paulo e eu num quarto em Nova York, aí o João ligou para o pai e falou, pai, isso aqui é maravilhoso, a Ana correu ano passado, você tem que fazer essa prova. Ele falou, eu vou fazer. E ele falou assim, puxa, eu tô vendo que você está tão entusiasmado, e se é bom para nós, família, por que não levarmos isso para os funcionários? Na época era funcionário, hoje são colaboradores. Aí no ano seguinte, 1992, foi criado o primeiro clube empresa do Brasil, que é o Pão de Açúcar Clube, para realmente estimular os funcionários à prática do esporte. E a corrida foi a base de tudo. Eu comecei a correr em 94, então o Pão de Açúcar em 92,
Eu me lembro que as corridas, vamos dizer, tinha 600 pessoas, 300 estavam vestidos de amarelinho, né? Que era o Pão de Açúcar, né? Era em peso, né? Era em peso. Nós chegamos a ter mais de 2.000 pessoas em treinamento. Chegamos, ao longo de 10 anos, levamos mais de 2.000 pessoas para correr a Maratona de Nova York. Maratona de Nova York, com tudo pago pelo Abílio. Era assim, a seleção, para quem ia para Nova York, se tinha que treinar no mínimo 2 anos. A maioria das pessoas já corriam, mas tinha que treinar no mínimo 2 anos objetivando a maratona. Todos sabiam que seriam convidados a participar. Mas nesses 2 anos você tinha que correr pelo menos 10 provas de 10 quilômetros, 4 provas e meia maratona. Só aí que você está capacitado e qualificado para ir para uma maratona. E o convite, Harry, era muito bacana, porque o próprio Abílio fazia o convite da própria mão, convidando as pessoas. E as pessoas, imagina, você chegar na loja, chegar na tua sala, ter um convite do presidente, falar, ó, você está convidado para representar o Pão de Açúcar Clube na Maratona de Nova York no próximo ano. Então tinha um espaço para a pessoa realmente se preparar. E tudo era pago pelo Pão de Açúcar, pelo Abílio. Eu me lembro que em 97 eu fui tirar uma foto lá na Quinta Avenida, então eram mais de 100 pessoas. Mais de 100 né? pessoas. Era uma... né? Era paixão, né? Era paixão. Todos viajavam uniformizados. O Abílio Diniz, correu 3 maratonas em Nova York. A primeira, em 1994, ele fez 4 horas e 30. A segunda, em 1995, já fez perto das 4 horas. E a última, já com 60 anos, que foi em 97, o ano que você estava, ele fez abaixo das 4 horas. Sim, e essa foi a mais difícil de todas, né? A mais difícil. Porque foi torrencial, né? A chuva. Com 2 horas de prova, eu peguei a maior chuva da minha vida. E gelado, né? Gelado. E uma coisa bem interessante também, não era só o fato de levar as pessoas para correr a Maratona de Nova York, a mais famosa do mundo, com tudo pago. Ele treinava junto com os funcionários, estimulava os funcionários e muita gente não sabe, ele conhecia todos pelo nome e valorizava todos que treinavam. Não importava se você era um funcionário de loja, trabalhava no açougue, todos ali tinham o mesmo valor perante o esporte. Um capítulo do meu primeiro livro chama A Hierarquia do Mais Rápido. O que aconteceu? O entrevistador na TV perguntou para o João Paulo Diniz sobre o caso que ele estava tendo com uma modelo e tal, e ele foi dissimulado, ele não estava empolgado. Foi quando o entrevistador me pergunta assim, e a maratona, vocês acabam de voltar? E ele parece que o esporte entrou nas entranhas dele, e ele mudou totalmente de forma de conversar, e falou da maratona e tal, e aí a pergunta subsequente foi, por você ser o chefe, você deixa, os caras deixam você passar? Ele ultrapassar? Ele falou, não, vale a hierarquia do mais rápido. Né? Foi uma lição que, né? Eles tinham realmente essa percepção. E você falou de colocar número de pessoas. A Maratona de Revezamento foi criada pela Ana Maria Diniz em 1993, que era justamente para motivar as pessoas, não só os funcionários do Pão de Açúcar, mas levar um esporte coletivo, que a maratona todo mundo faz sozinho, os 42.195 metros, né, seria individual. Mas a Maratona de Revezamento dava a oportunidade de você correr em dupla, cada um corria metade, né, 21 quilômetros, ou você fazia em 4, cada um corria 10.550 metros, ou em 8, cada um correu 5.000 metros, né? E assim dava oportunidade. Tanto é que 10 anos depois da maratona já tinham revezamento, já tinham 20.000 pessoas participando. Em 2012, tinham 30.000 pessoas correndo, participando na maratona de revezamento Pão de Açúcar. 2012. Eu peguei uma parte assim, era muito vivência, né? Muita vivência. E tem outra coisa interessante também, o Abílio quis, como as lojas do Pão de Açúcar tinham no Brasil inteiro, o Abílio falou assim, poxa, tá muito aqui para São Paulo, vamos expandir isso, vamos começar a fazer o circuito Pão de Açúcar no Brasil. E começamos a fazer no Brasil, tinha o Brasil inteiro, onde tinham as lojas, tinha a corrida de 10 quilômetros do Pão de Açúcar.
E também o Pão de Açúcar Clube não ficou só aqui em São Paulo. Foi para Santos, foi para o Nordeste, Foi para para o Fortaleza, Rio de Janeiro, né? para Fortaleza. Michel Bogg, né? Michel Bogg, que comandava lá. Então, para todos os principais pontos, com o maior número de funcionários, tinha lá uma sede do Pão de Açúcar Clube. Vamos falar de São Silvestre. O que torna São Silvestre tão especial? É a nossa principal corrida aqui no Brasil, na América Latina. E a São Silvestre sempre foi um desafio. Você falou do Joaquim Cruz, eu lembrei também de um episódio. Joaquim Cruz, campeão olímpico em 1984, em Los Angeles, nos 800 metros. Depois, em 88, ele foi medalha de prata. Todo mundo chegava, Joaquim, poxa, você pode vencer a São Silvestre, por que você não corre a São Silvestre? Olha só, corredor de 800 de pista, não vai correr uns 15 quilômetros São Silvestre. Mas todo ano falava, por que você não corre? Ele ficou tão assim, falou, um dia eu vou ter que correr, porque assim o pessoal não vai ficar me cobrando a São Silvestre. Então, a São Silvestre tem esse fator motivacional e desafiador. Hoje, na distância de 15 quilômetros, mas antes, quando eram 12, 13 também. Então, todo brasileiro um dia quer correr a São Silvestre. Ela está no imaginário, né? É imaginário. Como ela surgiu? Criada por um jornalista, né, Casper Libro, que era advogado. Ele estava lá em Paris, em 1924, e viu, à noite, uns corredores correndo com tocha. E falou, poxa, que bacana, quero fazer isso também no Brasil. Aí, no ano seguinte, 1925, no dia 31 de dezembro, que é o dia do São Silvestre, que foi Papa nos anos 300, né, Papa católico, e foi criado a São Silvestre, que é o dia do Santo São Silvestre. Por isso, no dia 31 de dezembro. E como os corredores naquela ocasião corriam com tochas, o que o Casper Libero fez? Na chegada, ele colocou tochas para lembrar esse episódio. E nessa primeira ocasião, pouquíssimas pessoas correram. Se inscreveram 60 pessoas, que não eram tudo isso também, porque a maioria eram pessoas convidadas. 48 estiveram presentes, mas que concluíram, não deu 30 pessoas. Por quê? Naquela época era interessante, Harry. Depois do vencedor, tinha que chegar até 3 minutos. Se você não chegasse dentro dos 3 minutos, você estava eliminado. Não importa, prova de corte, né? Corta. Então chegaram quase 26 pessoas naquela ocasião, das 60 que largaram. E qual foi a edição da São Silvestre que mais te marcou? A que mais me marcou foi o fato do José João da Silva, em 1980, ter vencido a São Silvestre. Por quê? A partir do momento dos anos 45, quando a São Silvestre passou a ser aberta para os estrangeiros, foi total domínio dos atletas da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa. E houve um hiato aí de 34 anos. E o Zé João quebrou esse hiato em 1980. E foi marcante também, porque nessa época eu trabalhava na federação, e como você lembrou, a foto que estampou o anuário atlético da Federação Paulista de Atletismo foi a foto da vitória do Zé João. E eu tô nessa foto do lado do Zé João. Então, Zé João, que era atleta do São Paulo. Do São Paulo. Agora, muita gente fala, poxa, por que aquelas estrelas que aparecem no São Paulo? Não é do time, e sim do Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, em 1952 e 1956, no salto triplo. Antigamente tinha mais clubes, né, envolvidos na corrida, né? Os clubes eram bem fortes, São Paulo, Espéria, Pinheiros, o Vasco, eram clubes muito fortes. E tinham muitos atletas. Todos os atletas saíam dos clubes. Como eu te falei, os atletas saíam da pista para a rua. E a razão também de nós criarmos os clubes de corrida de rua, porque no Rio de Janeiro, eles criaram a Corja, no início dos anos 80. E a Corpore foi baseada na Corja, porque eram nossos amigos. E eu aqui em São Paulo treinava os diretores da Corja. O Fernando Azeredo, o Rodolfo Heisler. Então, estão até hoje ativos, trabalham aqui na São Silvestre, né? Trabalham na São Silvestre, são amigos que continuam correndo e participando. Quais são as principais dicas que você dá para os corredores que vão fazer a São Silvestre? Vamos por partes. Agora ela vai dobrar de tamanho, o fluxo basicamente vai ser 55 mil pessoas, né? A última edição foi 30 mil. Então vamos falar aí um pouquinho das dicas de como a pessoa tem que largar, os cuidados
Fala um pouco disso. A primeira dica é uma dica de segurança. Se você não fez os exames médicos esse ano, faça agora nesse período que antecede a São Silvestre. Por quê? Não se divulga muito, mas sempre tem pessoas que passam mal durante os 15 quilômetros. Outra coisa também interessante, a São Silvestre é realizada em pleno verão. A temperatura, antes a prova largava à noite, era mais fresco, depois à tarde era um sol terrível, chuva. Agora no período da manhã, na casa das 8 horas da manhã, mas já é quente. É verão, então 30 graus, 35 graus. Então o principal cuidado é ir para a prova seguro e ciente que você vai concluir os 15 quilômetros com segurança, com saúde. O importante é terminar e depois de festejar, porque afinal é final de ano e você quer virar o ano bem e saudável. Isso que é importante. A prova larga os 15 quilômetros na Avenida Paulista, numa altitude de 900 metros. É uma prova dificílima, porque os 3 quilômetros iniciais, você vai descer até a altimetria de 700 metros, ou seja, são 200 metros de descida acentuada. A Natanael é muito difícil, porque você passa do lado, não pode esquecer que do lado está o cemitério do Araçá. Aí você desce e pega o Pacaembu, é uma descida muito forte. Então a sobrecarga, para quem não está acostumado, também eu sugiro que faça treinos de subida, fortalecimento muscular, porque senão você vai terminar São Silvestre e vai terminar andando, porque a descida da Natanael e esse trecho do Pacaembu é muito difícil. Não exagere no ritmo, porque na descida o teu peso, se você pesa 60 quilos, o seu peso vai ser 4 vezes maior. Imagina, 240 quilos, se você tiver 60. Imagina se tiver com 80, com 90 quilos. É uma sobrecarga muito grande nas articulações, na bacia, na coluna. Então faça com calma, participe e corra com tênis bem acolchoado para amenizar esse impacto e começar com cuidado. Esse é o ponto mais cruel da São Silvestre, o trecho inicial. O pessoal fala brigadeiro. A brigadeiro só é difícil para os atletas de ponta, que lá que eles vão decidir quem vai ser o vencedor, porque ali eles têm que segurar o ritmo e tem uma inclinação também muito longa. A brigadeiro é um mito ou ela é verdade? É verdade. Se você estiver bem preparado, é um mito. Mas se estiver mal preparado, vai ser verdade. Vai sofrer para subir ali os 2,5 km. Porque ela tem 3 fases, né? Ela começa ela sobe uma inclinação pequena, depois da Major Diogo, ela vai até o viaduto 3 de Maio subindo e aí ela dá uma inclina bem acentuada. Tudo que você desceu pelo lado de lá do Pacaembu, você vai subir pelo lado de cá da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Então, se você desceu 700 metros, vai ter que subir mais 200 para chegar na Paulista, que fica numa altitude de 900 metros. Mas se você estiver bem treinado, você vai subir e vai se dar bem. Por que eu falo dessas distâncias, Harry? Porque tanto no período de Federação Paulista de Atletismo e de Corpore, as aferições da Corrida Internacional de São Silvestre era o Vasco e eu que fazíamos. E a minha filha, quando era criança, com 10 anos, para não ficar em casa, eu falei, Gisele, vem comigo para fazer a aferição. E ela adorava virar a madrugada fazendo a aferição. Eu me lembro muito do Coquinho, ficava na esquina da Brigadeiro com a Paulista, tirando as pipocas. Isso. Eles tiravam um por um, né? Um por um. Mesmo naquela ocasião, as inscrições de São Silvestre eram gratuitas. Eu acho que nessa época tinham 5 mil corredores. Isso, 5 mil. E mesmo para conseguir se inscrever nos 5 mil, era difícil, porque a procura era muito grande. E havia alguns curiosos que estavam em São Paulo, queriam participar, porque não fizeram inscrição, e cabia o Coquinho, que era mais rápido naquela ocasião, e mais forte e audacioso, porque se entra no pipoca, o pipoca não quer sair. E aí precisa ter alguém que tenha coragem de peitá-lo ali e falar, por favor, saia, fica no canto aí. E o Coquinho fazia isso. Qual foi o caos mais... que você lembra, alguma coisa mais curiosa que aconteceu na São Silvestre? Um atleta que ganhou, mas não levou. Nos anos 90, tinham os carros da imprensa, podiam acompanhar a São Silvestre. E os carros eram muito grandes, não é como hoje, a câmera pequena, que nem está aqui, faz tudo. Naquela época não, os carros eram gigantes, a câmera ficava lá no teto. E um atleta do Quênia
correu atrás desse carro, não era o carro madrinha, era o carro da imprensa, correu atrás. E quando chegava na Paulista, o carro tinha que ir para a direita. E a chegada era do lado esquerdo. Olha aqui, que situação. Esse atleta, Simon Chemouille, correu, cruzou a linha de chegada pelo lado do caminhão, não a linha de chegada oficial. E o atleta, aí ele falou, você errou o caminho. Ele voltou e tentou pular para entrar. Mas o atleta que vinha em segundo lugar fez o caminho correto e cruzou a linha de chegada. Então a regra diz, vence aquele que cruzar a linha de chegada. Embora o Simon Chemouille cruzou pelo lado contrário, ele ficou em segundo lugar. Então ele ganhou, mas não levou o título da São Silvestre naquela ocasião. Aí ele ficou bravo. Aí no ano seguinte ele veio de novo e ganhou. Mas ganhou forte. E a Rosa Mota, por que ela se tornou tão lenda? Ela sempre foi uma atleta de destaque. E até hoje continua correndo e batendo o recorde mundial na faixa etária. Espera que ela venha aqui? Vem. Ela é atleta convidada. Não vai correr, mas vai estar participando. Quer dizer, pode ser que corra, vai. Sim. E a Rosa Mota era um fenômeno naquela época. Nos anos 80 ela ganhava tudo. Tanto é que ela foi campeã olímpica da maratona em 1988 em Seul. Né? E ela vinha para São Silvestre por quê? Como você falou no início, Harry, a São Silvestre sempre foi um trampolim para os atletas. O Zé João, quando ganhou em 80, o mundo inteiro passou a conhecer o José João da Silva. Em 81, quando o Carlos Lopes ganhou a São Silvestre, o pessoal conhecia Carlos Lopes vagamente. Bastou ganhar a São Silvestre, ficou famoso no mundo inteiro. Aí o Lopes voltou a ganhar em 1983. E a partir dessa ocasião, o atletismo português começou a ficar muito famoso. Tanto é que Lopes foi campeão olímpico em Los Angeles, na maratona. E nos Jogos Olímpicos de Moscou, Lopes foi medalha de bronze nos 1.500 metros. Olha só que interessante. Mas a São Silvestre projetou todos esses atletas. E a Rosa Mota, como corria bem prova de pista e prova de rua, teve uma sequência fantástica, única, de 6 vitórias consecutivas. Então virou uma lenda. Eu me lembro que o Pão de Açúcar trazia os irmãos Lopes, né? Nos anos 90, para participar das corridas, né? E poucas pessoas sabiam que eles eram aquelas grandes estrelas, né? Na realidade, a colônia portuguesa sempre esteve envolvida com a São Silvestre. No caso do Carlos Lopes, da Rosa Mota, deles virem para São Paulo, meus pais eram portugueses e eu tinha esse contato com Portugal. Eu conhecia todos eles já nessa época. Eu servia de intermediário para eles virem ao Brasil. Mas a comunidade lusa, né, brasileira, que faziam tipo uma vaquinha naquela época e traziam todos esses atletas. Eram super... Brasil, depois de Portugal, tem mais português no Brasil do que lá. Então a colônia portuguesa acolhia esses atletas de Portugal nas casas. Eles não ficavam em hotel, ficavam nas casas como convidados. Você fez estágio no esporte, né? Foi no esporte em Portugal? Foi no Sporting. Explica o porquê um país com uma população tão menor do que a brasileira consegue ter mais atletas de ponta do que o Brasil. Como eu te falei... A Espanha também é outro caso. Tudo é paixão e depende de pessoas, de líderes. Né? Existia uma pessoa em Portugal chamado professor Mário Muniz Pereira, apaixonado pelo atletismo. E ele era um atleta que fazia provas de salto em distância, salto em altura. E gostava das corridas de rua. Então ele começou a viajar Portugal. Portugal é pequeno, tem uma população de 14 milhões de habitantes. 14 milhões só tem aqui na capital de São Paulo. O país é pequeno, são 200 quilômetros de ponta a ponta. 200 quilômetros é nada. E o professor Muniz Pereira viajava os locais incentivando as pessoas para a prática da corrida de rua, porque a corrida de rua era muito mais simples e mais prática de fazer. E ele selecionava esses atletas, como Carlos Lopes, os irmãos Castro e vários outros atletas. Ele pegava nas cidades próximas a Lisboa, porque tudo lá era próximo, e ele levava para o esporte. E ele começava a treinar esses atletas jovens no esporte que 10 anos, 15 anos depois se tornavam atletas vencedores, campeões mundiais, campeões olímpicos, recordistas mundiais. Fernando Mamed era de Lisboa.
E o Fernando Mamed, em 1983, foi recordista mundial dos 10 mil metros, com 27,13. Carlos Lopes foi recordista mundial da maratona, na maratona de Roterdã, com 2 horas e 7. Então, todos eram atletas oriundos de cidades próximas a Lisboa, graças ao professor Muniz, que ia lá recrutá-los. Quando você disse que a corrida era mais simples, eu me lembro de um caso que aconteceu em 96 e eu e você estavam presentes. Eu não te conhecia pessoalmente. Conhecia de vista e nós fomos correr a meia maratona de Ribeirão Pires. Você colocou essa prova na agenda porque era uma semana antes de Paris que você ia levar o grupo de corredores. Nós chegamos lá na corrida, os kits não estavam prontos. Os corredores tiveram que ajudar a montar o kit para largar na hora. Largou, nós saímos, o batedor de caminho errou o caminho, falou, volta, volta, volta. Então eu ponho no meu livro, os últimos foram os primeiros. Porque o cara que estava em primeiro lugar, ele ficou em último lugar da corrida. É bem lembrado. Lembra já? Lembro disso aí. E realmente, naquela época, mas foi uma revolta geral, mas no bom sentido. Ninguém brigou, ninguém nada. Eu era um desses corredores que estava no grupo da frente, o batedor errou, fui parar em outro lugar. E acabei, eu estava com uma turma de atletas na frente e chegamos em último. Mas o pessoal levou tudo na brincadeira. Falou, poxa... Naquela época ninguém brigava, tudo bem, deu certo. E o interessante, não sei se você lembra daquela ocasião, cada um chegou por um lado diferente. Então, eu, na verdade, sabe o que eu fiz? A hora que nós atravessamos uma linha de trem, passamos, entramos na estrada de terra, aí falou, volta, volta, volta. Aí eu voltei. Aí eu comecei a pensar assim, o quê? Era mais ou menos no quilômetro 6. Eu falei, o quê? Eu vou entrar nessa estrada. Já tive tantos erros, não tinha kit, o caminho foi errado. O que vai acontecer? Eu falei assim, eu vou parar. Foi a primeira prova que eu parei, que eu desisti. Eu parei, não sei, eu não fiquei. Foi a corrida mais desorganizada que eu passei na minha vida, né? E o pior, o vencedor tinha direito ao dinheiro, o valor, e ele não recebeu o dinheiro. Ele falou, eu quero meu dinheiro, eu quero meu prêmio, eu quero meu prêmio. Eles anunciaram uma distância que ninguém fez a distância correta. Então fica aí também uma dica, né? Agora que a Federação Paulista de Atletismo tem o permit, são mais de 1.000 provas só esse ano aqui de 2025, não entrem em prova que não estejam organizadas, autorizadas pela federação, senão ocorre isso. Porque naquela época já existia a federação, mas não tinha essa segurança de entrar nas provas. Mas foi bom para aprender. Para finalizar, você representa o passado, o presente, e como você vê o futuro da corrida? Felizmente, o número de participantes e corredores aumentou muito. Então, fico muito feliz de ver que essa semente plantada lá atrás, nos anos 80, pela Federação Paulista de Atletismo, pela Corpore, pela Corja, por todas as associações de corrida, ter estimulado as pessoas. E o futuro, eu pretendo continuar correndo. Como eu falei, eu completei 60 anos correndo. Eu pretendo chegar até os 180 anos correndo, com saúde. Então, tem uma frase que eu sempre uso assim, qualidade de vida é saúde. E saúde é movimento. Está até aqui no Grit Run, né? Movimento é saúde. Então continuem, pratiquem a corrida. A corrida é um esporte saudável, não prejudica nada. Tanto é que eu estou aqui com 66 anos correndo, sem nenhum problema de saúde. Então tenham orientação, façam os exames médicos. E a corrida hoje, não que tenha virado moda, mas caiu na graça de todo mundo. Realmente é um esporte maravilhoso. Continuem. Você pode unir útil ao agradável, como nós já fazíamos isso, de você correr em São Paulo e ter a oportunidade de correr a Maratona de Nova York, Maratona de Paris, ir para Roterdã, Berlim, os primeiros brasileiros, Berlim. Então é isso. Façam provas e participem e continuem treinando. Vanderlei, eu agradeço a sua presença. Você é uma das pessoas mais importantes da corrida de rua no Brasil. É um alicerce. É um amigo meu, uma pessoa que me ajudou no começo, quando eu inaugurei o Maratona. Você era o técnico que passava as planilhas, entre aspas, né? Você dava as dicas. Eu agradeço demais a oportunidade de ter você aqui. Saúde. Parabéns pela toda a sua história, a sua trajetória, que ela é muito importante para as corridas. Obrigado, Harry, pelo convite. Fico feliz de saber dessa tua evolução. E realmente, nessa ocasião,
do lado virtual já em 1999. Olha só, há quantos anos atrás já existia tudo. Você já foi o pioneiro em fazer tudo isso dentro de um site? Eu esqueci de trazer aquelas fotos que eu te dei, mas eu vou levar para você. Então, parabéns a você pelo pioneirismo nesse aspecto. O que existe hoje também é graças a você. Ok. Saúde! Viva o atletismo! Vamos correr!